sim, depois de muito tempo, muitos adiamentos, muitas tretas, finalmente saiu o primeiro capítulo do anime de Uzumaki. Então vamos lá, nós temos muitas coisas para falar sobre esse primeiro capítulo, mas digo que se você não souber sobre o que se trata a história de Uzumaki, você queira saber o que é a história desse anime, porque tá todo mundo hypado para esse anime, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal contando a história desse mangá, então eu vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês, caso tenham interesse, vão lá assistir. E eu tava vendo algumas análises falando sobre o primeiro capítulo do Uzumaki e eu vi uma ideia bastante engraçada e inusitada que o Giga do canal Gigante Richard teve de fazer o vídeo inteiro em preto e branco. Então sim, eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos entrar no clima do mangá e senta aí porque eu vou fazer uma análise completa do primeiro capítulo de Uzumaki. E eu digo que se você quiser que eu continue trazendo semanalmente as análises episódio a episódio, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu digo pra vocês sentarem porque a análise vai começar agora. Bom, antes de começar toda a análise, eu quero falar como que foi o desenvolvimento desse anime. Porque pra quem não sabe, a ideia do anime de Uzumaki já é há um tempo que ela tá sendo falada aí na internet. Se não me engano, o primeiro anúncio foi em 2021 ou em 2022 que saiu. Aí o anime acabou sendo adiado por conta de toda a pandemia, de toda o problema que nós tivemos mundialmente por causa do Covid. E depois de um tempo, o anime ele ganhou uma nova data, só que ele acabou sendo adiado novamente. E a desculpa pro adiamento que eles deram é que eles queriam que ficasse 100% fidedigno a obra do Junji Ito. Tanto que quando eles adiaram da segunda ou terceira vez, se não me engano, eles nem estipularam uma data de lançamento. Eles apenas falaram, quando estiver pronto, sai. E cá estamos em 2024 com essa obra de arte. De início, o anime ele já tem um diferencial, porque ele está completamente em preto e branco, e eu já falei quando saiu o primeiro trailer do anime que ele ser em preto e branco vai ser muito interessante, porque vai ajudar todo mundo a ficar imerso na história. Eu até usei um exemplo, que se você pegar uma imagem super fofa e bonitinha e converter ela para preto e branco, ela fica bastante bizarra, então isso vai ajudar até mesmo na imersão para a história. A única coisa que eu fiquei um pouco preocupado e até um pouco curioso para ver como seria esse desenvolvimento da adaptação do Junji Ito é porque ele vai ter 4 capítulos do mangá que vai adaptar toda essa história aqui. E para quem não sabe, o mangá de Uzumaki ele tem 19 capítulos, 20 se você contar uma história extra também. Então como que eles iriam adaptar esses 20 capítulos se eles forem adaptar também a história extra em 4 capítulos? Uma das primeiras alternativas que eu pensei que seria o que iria acontecer é que seria basicamente um curta de 40 a 60 minutos. Que seria basicamente uma coisa que daria para adaptar bastante a obra e que não teria tanto problema de cortes ou algo assim. Só que não, o mangá ele tem a duração normal de um mangá, 20, 23 minutos. A parte da animação eu achei muito bonita, é sem dúvida um dos animes mais bonitos feitos esse ano agora. Eles conseguiram pegar muito bem os traços do Junji Ito e colocar na tela e animar isso. E é uma coisa muito bonita isso. De fato, ele é um dos animes mais bonitos do ano até agora. E outra coisa que eu achei estranha é porque a história do mangá, ela começa com o pai do Souichi sendo morto, isso que dá o start para a história acontecer. E nessa adaptação de mangá, ele já começa com essa pequena diferença. Todas as histórias aqui do mangá, pelo que dá a entender, elas vão acontecer meio que em conjunto. Não vai ser capítulo 1 acabou, 2, depois o 3, depois o 4. Não, eles vão meio que embalar todas as histórias em um capítulo só. Porque nesse primeiro capítulo, nós tivemos o primeiro capítulo do mangá, um pouco do segundo capítulo. Depois nós pulamos pro terceiro capítulo também. E depois nós vamos pro capítulo 8 do mangá. Nós temos esses 4 capítulos, tudo juntos em um único episódio. Embora muitas pessoas possam olhar e achar a animação muito bonita, eu vi muita gente falando que é um dos animes mais bonitos do ano, que sem dúvida tá impressionante, tá lindo, tá maravilhoso, o que eu concordo. Só que por outro lado, eu vi muitas pessoas até confusas com a história, porque parece que é uma cadeia de acontecimentos, que muitas coisas estranhas vão acontecendo ao mesmo tempo e fica um pouco confuso. Eu acho que eles deveriam pegar o primeiro capítulo e separar exclusivamente pro primeiro capítulo do mangá, porque
Como eu falei, a história do mangá, resumidamente, começa a partir da morte do namorado da Kirie, que é um dos protagonistas, o Souichi. E depois que o pai do Souichi morre, que começa a dar o start em toda a loucura do mangá. Só que no andamento do anime, ele não morreu ainda. Ele tá vivo, ele tem as paranoias. Uma coisa que eu gostei do anime é que ele deu um plus, assim você vê o quão surtado é esse cara. Só que no anime é um pouco diferente porque as histórias meio que vão se entrelaçando, como eu falei. Se no mangá a história ela começa a se desenrolar depois da morte, nesse bem antes da morte já tem muita coisa acontecendo. Então beleza, o sentimento da espiral, que a espiral é um perigo, é uma coisa assim, sabe, repulsiva nas palavras do Souichi. Sim, você sente isso assistindo o anime. Só que eu acho que o peso das coisas que acontecem, principalmente com a Azami, que é a amiga da Kirie, meio que perde um pouco o impacto aqui eu senti. Porque no mangá você vê um monte de tragédia acontecendo. A personagem, a Azami, ela aparece no capítulo 3. Então nós já temos, por exemplo, o incidente com o pai do Souichi e com a mãe do Souichi. Dois incidentes bizarros que já aconteceram, já deu um certo trauma pro protagonista, pro Souichi ser um pouco paranoico com a questão da espiral. Só que no anime não é bem assim, saca? No anime ele é um pouco diferente, tanto que a situação com a Azami, ela acontece meio que em paralelo, assim, com o fenômeno que acontece com o pai do Souichi. Isso não tira o mérito da animação, eu tava apenas fazendo alguns pontos que eu acho que por isso que muitas pessoas ficaram confusas, sabe? Assistindo o primeiro capítulo. Se você não leu o mangá, você pode ficar um pouco confuso sim, porque a história, cada capítulo é uma história separada, ela tem uma continuidade, só que são histórias separadas. No anime, eles tentaram juntar todas, assim, e eu acho que ficou, sim, bastante interessante. A narrativa é fluida, não é nem um pouco cansativa, tanto que o primeiro episódio acabou, eu fiquei tipo, mas já eu queria mais, sabe? Então, foi bastante interessante. Só que eu acho que, beleza, vocês queriam introduzir, colocar episódios meio que amarrando um no outro, por que eles não pegaram na sequência logo fechando o capítulo 1, 2, 3 e o 4? Porque nesse primeiro capítulo, eles pegaram o capítulo 1, como eu já falei, o 2, o terceiro e o 8º capítulo, saca? Que já começa a introduzir a ideia dos homens caracóis ali. Só que nesse ponto, beleza, eles não dão tanto desenvolvimento assim, é apenas uma situação que acontece ali. O que é uma coisa engraçada, porque quando esse evento dos homens caracóis começa a acontecer, a Kirie tá até mesmo com o cabelo curto no mangá, então já aconteceu muita coisa até lá. O anime está sendo lançado semanalmente lá na Max, eu vou acompanhar aqui se vocês quiserem, eu até começo a fazer episódios semanais aqui contando a análise do mangá, do capítulo do anime no caso. E uma coisa que eu tô bastante hypado para assistir nesses capítulos agora que vão sair é o evento das grávidas, porque se você já leu o mangá ou você assistiu os vídeos que eu fiz aqui pro canal contando a história desse mangá, é uma das histórias mais pesadas e grotescas dessa história. Então eu quero saber como que eles vão adaptar, como que vai ser toda essa situação dos mosquitos, das grávidas, dos fetos bizarros, dos cogumelos, sabe? É uma coisa que eu quero ver muito acontecendo no desenvolvimento do mangá / anime. E eu também quero saber se eles vão adaptar a história extra, porque como eu falei, a história do Uzumaki, ela termina fechado em 19 capítulos. Então tem um 20º capítulo, que conta uma história que se passa até um pouco antes de ter o incidente que a Kirie acaba ficando com o cabelo mais curto. Agora eu quero saber até onde vai adaptar e como que vai ser esse desenvolvimento, porque será que vai ter alguma espécie de conexão? Eu espero que não façam igual foi o filme de Uzumaki, que pra quem não sabe, o Uzumaki tem um filme live action também, que eu já fiz vídeo aqui contando a história dele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para vocês também assistirem lá, que eles tentaram dar uma espécie de justificativa, digamos assim, para tudo que tá acontecendo, sabe? No mangá nós temos uma pequena pincelada assim do que pode estar acontecendo, que é uma maldição e tal, só que não fica tão assim explicado o que aconteceu, só meio que o pessoal sugere que tem uma maldição ali e é isso. Mas eu quero saber o que vocês acharam do capítulo 1 de Uzumaki, o que vocês acharam da animação, vocês gostaram, vocês ficaram confusos também como eu falei, porque eu fiz um post aqui na comunidade falando que eu estava assistindo um anime e eu vi algumas pessoas falando que ficaram um pouco confusas com todos os acontecimentos, com todas as situações que estavam acontecendo. Então deixa aqui nos comentários para eu saber, eu também quero que vocês me ajudem, porque se eu vou fazer vídeos semanais, vai ser 2 vídeos por semana agora, né, os vídeos normais contando as histórias dos mangás na segunda-feira e esse vídeo quando
quando o capítulo lançar ou no dia seguinte. Eu peço que vocês me ajudem bastante com as curtidas, com os comentários, com o compartilhamento, porque como eu vou fazer agora análises semanais dos capítulos, eu vou lançar basicamente 2 vídeos por semana, que vai ser os dias normais, que é na segunda-feira, os dias de história, que eu trago as histórias dos mangás, e no dia que o anime lançar ou no dia seguinte eu trago essa análise. Então vai ser bastante corrido para mim, então peço que vocês me ajudem com o seu like, com o seu compartilhamento e com o seu comentário, que ele é muito importante, que ele ajuda bastante o canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.